Muito bem, meus irmãos. Nós então vamos trabalhar as ideias no capítulo da igualdade do Livro dos Espíritos, da terceira parte. Nós temos feito toda a terceira parte do Livro dos Espíritos na primeira quarta-feira de cada mês. E já estamos lá num capítulo bem adiantado. Vamos ver qual é. Eu vou apresentar a tela inteira, compartilhar com vocês a lei da igualdade. Então, como eu falei, estamos nela. E olha os subtítulos. Igualdade natural, igualdade dos direitos do homem e da mulher, igualdade perante o túmulo. Então, vocês vejam, tem 3 subtítulos sobre igualdade. Interessante, né? 1, meia dúzia e o 7. E 3 sobre desigualdade, leia. Desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas. Para entender a igualdade, é preciso estudar as desigualdades. É a primeira lição do capítulo, né? E as provas de riqueza e de miséria. Que é exatamente a desigualdade que mais aflige os nossos corações e raciocínios também. Então vamos andar. O que é igual para todos? As leis morais. Aí estão as leis morais. As leis morais, lá da terceira parte do Livro dos Espíritos, são 10. E elas regulam a relação entre Deus e o homem. E elas são iguais para todos. A nossa relação com Deus, através do que Ele manda que nós façamos, é sempre igual para todos. Ele não faz distinção, não é? Entre as pessoas. Mas não só as leis morais são iguais para todos. Nós vamos ver hoje a igualdade. E vamos ver também que também iguais na relação Deus-homem. As leis físicas, que são as leis da natureza material, que estão aí também numa relação conforme consta no livro Consolador. Mas estas leis da natureza física se estendem a muitas outras matérias que são deduzidas das que estão no quadro. Também Deus se comunica com os homens e com as mulheres também, de forma igual através destas leis, não é? Ninguém estuda física, uma física é diferente da outra, a biologia é diferente da outra, ela é igual para todos. Podemos saber mais ou menos de cada uma dessas matérias. Agora, haverá igualdade nas relações humanas? Nós sabemos que não. Por quê? É simples. Ensina a doutrina espírita. Por causa do egoísmo e do orgulho. E nós vamos ver alguma coisa sobre isso um pouquinho mais na frente. Tem alguém igual aí? Não, ninguém é igual a ninguém, né? Parece que não tem igualdade nenhuma, né? Esse é um dos problemas do estudo da lei da igualdade. Mas existe a igualdade natural.
As leis divinas são iguais para todos e estão nas leis físicas, leis do mundo espiritual e leis morais. As leis do mundo espiritual, como ensina Allan Kardec no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, ligam as leis físicas e as leis morais, que estão separadas aqui embaixo no nosso mundo material. Mas elas fazem a ligação, nós podemos entender muita coisa através do raciocínio, por estas leis do mundo espiritual. Deus criou iguais para todos os espíritos. Criou leis iguais para todos os espíritos. Então, onde está esta igualdade, né? É sempre a mesma pergunta. Todos tendem para o mesmo fim. Então, nós somos iguais na criação e somos iguais no fim. E nós sabemos alguma coisa mais profunda sobre isso? Muito pouco. Muito pouco. Esse é um dos problemas com os quais nós temos que lidar no estudo da lei da igualdade. Todos os homens são iguais perante Deus, afirmam os espíritos superiores no ensino do Livro dos Espíritos. A marcha do progresso. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Aí nós vemos uma expressão da lei da liberdade. Desenvolve-se por si mesmo. Sim, desde o começo, do início da evolução, os homens têm liberdade para se desenvolverem. E o fazem, por isso mesmo, de modo diferente. Nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. É a lei do trabalho. Cada um obedece à lei do trabalho, que é igual para todos, segundo Deus, mas nós fazemos de modo diferente. Os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros. Isso é uma lei da natureza. É a lei de justiça, amor e caridade. Os que estão na frente auxiliam os que estão atrás, em todos os campos da evolução. Desigualdades das aptidões, causas. Vamos ver quais são as causas dessas pessoas terem profissões diferentes, habilidades diferentes, especialistas em áreas muito diferentes. Causas. Tempo de criação dos espíritos, a reencarnação, o progresso, o trabalho e a liberdade. Aí estão as leis que governam estas desigualdades. Tem gente que está começando, tem gente que está lá na frente, na ponta, tem gente que ama certos tipos de procedimentos e habilidades e fica nelas muito tempo. Então, a lei da liberdade, etc. Vocês vejam que nós temos que elaborar ideias em cima das leis da natureza, leis divinas que são iguais para todos. São elas que explicam as desigualdades. Diversidade dos graus de experiência, é o tempo que nós temos. Soma das aquisições, não é? Elas vão sendo somadas conforme nossa vontade e o nosso trabalho. Vontade e o uso do livre-arbítrio. A lei da liberdade dentro do campo das aptidões, das habilidades de aplicação da nossa inteligência no campo do trabalho humano.
Necessidade da variedade de aptidões. Por que que isso tudo é necessário? Por causa dessas finalidades. Cada um possa concorrer para a execução dos desígnios de Deus. A lei de sociedade, que nós já estudamos, não é? Nós temos compromisso com todos, nos quais nós convivemos na nossa sociedade. Cada um tenha o seu papel útil a desempenhar. Perfeitamente. O que um não faz, o outro faz. Imagina se todos fizessem a mesma coisa. Os mais adiantados possam auxiliar o progresso dos mais atrasados. Os mais adiantados são muitas vezes espíritos mais velhos. É o exercício da solidariedade fraternal, é tudo na lei de sociedade, que nós também temos estudado. Muito bem, essa questão é muito interessante, porque a Terra agora está exatamente no momento desse. A possibilidade do espírito não conservar as faculdades já adquiridas ao passar para um mundo inferior ao que habitava. Muitos espíritos vão passar para um mundo inferior ao da Terra hoje. A regeneração está prometida e a Terra vai chegar a mundo regeneração. Não é em 2021, nós sabemos disso, que nós estamos ainda longe disso, de alguns anos, eu não sei quantos. Então, expiação e provas passa para regeneração. E muitos espíritos serão excluídos, vão para outro mundo. Expiação e provas. Lá eles vão perder o que já aprenderam aqui na Terra? É a resposta da questão 805. Não, eles não perdem. É assim que o mundo mais atrasado é evoluído. Não é pela força dos que chegam nele sabendo mais coisas. Então, os que forem excluídos da Terra vão auxiliar o progresso de um mundo inferior ao planeta Terra. Mas vão sofrer muito, porque lá é muito atrasado. São as leis de sociedade e de progresso em ampla execução. Não é? Você veja como é que as leis andam em quase todas as reflexões da aplicação da filosofia espírita, né? No campo social. Desigualdades sociais. A desigualdade de posições sociais é obra de Deus. Nós vimos isso, não é? Para que haja progresso, a lei do trabalho é aplicada pelas aptidões das pessoas, cada um agindo conforme a sua vontade, suas aptidões, etc., dentro da lei de sociedade, que todos se comunicam, não é, para o progresso comum. Então, posições sociais são necessárias. Tem que ter o professor, tem que ter o dentista, tem que ter o especialista em informática, tem que ter o operário, tem que ter todo mundo dentro do quadro para funcionar a sociedade. Isso é posição social, é a lei do progresso, é obra de Deus, para que todos, agindo comumente, impulsionem o progresso de todos. Mas isso aqui é outra coisa. A desigualdade de condições sociais é obra do homem. Infelizmente. Isso não era para acontecer, não, gente. Miséria, não é? Necessidades básicas, fome. Isso não é coisa de Deus, não, meus irmãos. Isso é coisa dos homens. A desigualdade de condições sociais desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar.
nós vimos essa questão na abertura, o egoísmo e o orgulho. E nem obras póstumas tem um artigo com esse título, o egoísmo e o orgulho. E Allan Kardec nos informa que, quando nós soubermos responder a estas questões, nós vamos poder dominar esta coisa que é o drama da nossa humanidade, que é o egoísmo e o orgulho. Então, nós já podemos responder o que sou, de onde venho, para onde vou e por que estou aqui, você acha? Estamos caminhando para isso, né? Estamos respondendo algumas delas. O Espiritismo dá alguns esboços sobre isso, mas nós não sabemos tudo ainda. Não. Temos que mergulhar na doutrina espírita, estudar com afinco, para entender cada vez mais de onde viemos e para onde vamos. E por que estamos aqui nesse quadro de sofrimentos, de dores e aflições. E saber também para onde vamos no futuro. De onde venho são reencarnações, são encarnações anteriores. Exatamente. E se a gente sabe o que aconteceu no passado, acredito que muda a nossa posição nessa encarnação atual. E saber também que todos viemos da mesma origem na evolução, desde os seres mais atrasados, desde o mundo animal, etc., conforme temos estudado. Permanecerá apenas a desigualdade do merecimento. É a lei de justiça, de amor e de caridade sempre. Então, haverá sempre diferenças, porque haverá sempre merecimentos maiores e menores, mas não miséria, fome, aquilo tudo que nós estamos vendo hoje no nosso mundo. O futuro dos que abusam da superioridade de suas posições sociais. Olha só o futuro deles. A Terra vai ser mundo regeneração. Eles vão para mundos de expiações e prova. Podem ir, alguns vão mesmo. E terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Não é brincadeira, a lei divina é sagrada, é para ser obedecida. A justiça divina considera tudo, absolutamente tudo o que fazemos. E temos que resolver todos os problemas que nós criamos para o próximo. Todos os sofrimentos que nós infligimos ao nosso próximo, individual e coletivamente. Os espíritos é que estão dizendo isso, informando isso para nós, para a gente prestar atenção da importância, inclusive, do momento que passa. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas não se originará dadas faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros. Está errando muito. Estou mesmo. Pois é, e essa pergunta, não é? Tem uma resposta que eu acho maravilhosa. Sim e não. Da velhacaria e do roubo. Que dizes? Essa resposta não precisa de comentário. Não é? Eu não vou comentar. Não é? Igualdade absoluta da riqueza. Todo mundo levantando as mãos, mostrando o dinheiro que tem, e esse dinheiro é igual para todos. É possível? Não. Impossível.
Já está provado pela experiência até humana, depois que Allan Kardec recebeu isso dos espíritos, né? A igualdade seria desfeita a curto prazo. Por quê? Nem todos teriam a mesma inteligência para administrá-la. São as leis divinas, justiça, progresso, trabalho, liberdade, etc. Depende do que cada um fará com o que tem, né? Exatamente. Cada um trabalha o quanto quer, a sua vontade, né? E a liberdade permite que ele escolha e faça diferenças que o outro não vai fazer, etc. Isso tudo gera aptidões, habilidades, tempo de criação do espírito. Tem espíritos mais velhos, espíritos mais experientes. Não é possível. A possibilidade da sociedade ser responsável pelas pessoas que, por sua própria culpa, caem na miséria. Presta atenção na resposta que os espíritos deram, meus irmãos. Estas tais pessoas caíram por sua própria culpa na miséria. Mas presta atenção do que os espíritos disseram. Nós temos aí o exemplo deles, tais. Muitos destes tais estão aí. Alguns não são por sua própria culpa, não, mas muitos são. Não é? Abandonaram o trabalho, a vontade de viver, etc. Olha o que os espíritos disseram. Certamente a sociedade tem que velar pela educação moral de seus membros. Sim, a sociedade tem que velar por eles. Quase sempre é a má educação que lhes falseia os critérios. Não é sempre, mas quase sempre, ou seja, a maioria. É a falta da educação. Esqueceram deles, a sociedade esqueceu deles, de dar-lhes a educação necessária, alimento, roupa, calçado, orientação, escola, etc. Trabalho. E trabalho, principalmente. É obrigação da sociedade, sim, meus irmãos. As provas da riqueza e da miséria. Qual é a mais difícil? O que você acha? Olha, se eu olhar para o futuro, eu direi que a mais difícil é a da riqueza. Qual que você prefere Se passar? olhar para o presente, a gente acha que a da miséria é mais difícil. E você, qual que escolhe? Nenhuma nem outra. Eu quero o meu trabalho. Você quer do meio, né? Eu quero trabalhar. Vamos ver, você é importante, mas vamos ver o que é que os espíritos disseram. Ambas são difíceis. Exato. A pobreza pode levar as queixas à revolta. Toda revolta é contra Deus, e a queixa é uma revolta. Ensinaram os espíritos superiores. Por quê? Porque fere a lei da adoração, que é a permanente ligação do nosso coração, do nosso pensamento a Deus, não é? Que criou tudo, e que permite que as diferenças elaborem o nosso progresso, aquelas leis todas associadas umas às outras. A riqueza pode levar aos excessos e às maiores tentações. Excessos e tentações ferem sempre quase todas as leis. Leis da natureza, leis de Deus. Uns pobres e outros ricos. Por que, perguntamos sempre? Para experimentá-los de modos diferentes. Coisa de Deus. Para dar impulso, para que tenhamos oportunidade de crescer em dificuldades diferentes, não é?
Porque a riqueza é uma dificuldade também. É assim que a gente devia ver, mas não vemos assim, né? Para que haja progresso, é a lei do progresso. Nós sempre ficamos pensando que são privilégios que Deus favoreceu aos ricos. Exatamente. Né? E não é isso. E a lei da reencarnação está mudando completamente o quadro de encarnação para encarnação. O rico hoje pode nascer pobre amanhã, e até miserável, esquecido da sociedade, dentro daqueles quadros que nós vimos. O pobre hoje pode nascer rico amanhã. E olha, tem outra coisa que acontece. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que faz da riqueza e do poder. E olha, a lei da liberdade também está aqui. Muitas vezes somos nós mesmos do outro lado que escolhemos passar por grandes dificuldades financeiras numa encarnação, nascer entre pobres e até miseráveis, para termos esta experiência porque necessitamos dela. Então, esse é um quadro que a gente deve meditar sempre. Tudo é coisa nossa, tudo é experiência necessária para nós, e muitas vezes decidido por nós, dentro dos quadros das leis divinas, que são iguais para todos. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Olha a resposta dos espíritos. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Olha, ano zero é Jesus. Jesus tratou a humanidade de forma idêntica. Falou a inteligência do homem e da mulher de forma igual, falando do bem e falando do mal, mostrando o caminho da igualdade no comportamento das criaturas humanas. Muito bem. E Allan Kardec, em 1857, fez essa magistral questão aos espíritos. E parece que mexeu com alguns quadros do pensamento humano, porque de lá para cá a mulher veio sendo libertada, né? E promovida dentro do quadro do pensamento de uma igualdade que é natural e merecida e necessária, e que acontece hoje, normalmente. Os direitos são iguais perante a lei de Deus. As funções são diferentes, de acordo com a aptidão e a constituição física. Ambos têm como dever se ajudar mutuamente. São as leis de amor, lei de sociedade, lei de reprodução, lei do progresso, lei do trabalho, que gerenciam a comunhão, o trabalho comum de homens e mulheres para formar a sociedade e dentro dela crescermos todos, em nome de Deus. Perante o túmulo. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Nele terminam todas as distinções humanas. Não preciso nem falar que é a lei da igualdade, né? Perpetuar sua memória por meio de monumentos é o último ato de orgulho. Disseram os espíritos lá no livro dos espíritos. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas ações boas e más. É o que fica e é o que vai. Tanto as boas quanto as más. Quanto as más. Lembremos-nos sempre disto. Então,
Quando isto acontece, quando desencarnamos, entramos em contato mais direto com as leis do mundo espiritual, que o Espiritismo revela muitas delas. Não é? A obra de André Luiz faz isso muito. Bom, finalizando. Desigualdade indesejável, onde está? Está na relação Deus-homem, com suas leis físicas, morais e do mundo espiritual? O que você acha? Não. Claro que não, Levi. Não. É o que nós vimos até agora. Você não pode ter dúvida disso. Não tem. As leis de Deus são iguais para todos. Então, onde está? Está na relação homem-Deus e do homem com o próximo. Está nesta relação, não é? Porque o homem se relaciona com Deus e com o próximo através das leis de Deus, que ele cumpre ou não, de modo permanente. A causa dele não cumprir o orgulho e o egoísmo, que nós temos que aprender a estudar e combater. O motivo, ignorar isso aí. O que sou? De onde venho? Para onde vou? Por que estou aqui no nosso planeta? Muito bem, meus irmãos. Nossas fontes bibliográficas e aqui encerramos a nossa apresentação de hoje.